Bem-vinda à nossa live de devocional. Nós estamos falando sobre o profeta Jeremias. Jeremias, um profeta que a sua voz ecoa até o dia de hoje. As palavras dele, quando a gente começa a meditar nesse livro, você vê que ele é muito atual. Então nós fizemos um panorama agora, estamos fechando o livro de Jeremias. Tem muitas devocionais no nosso canal do YouTube, aqui no Instagram. E você pode, junto comigo, ser abençoado com essa palavra. Hoje também nós estamos com uma palavra muito forte para falar para vocês, tá? Seja muito bem-vinda, bem-vinda Marli, bem-vindas irmãs que estão chegando. E tudo é para ti, tua é a glória. Glória a Deus, aleluia, a paz, minha querida. Gente, eu também estou muito feliz porque nós estamos chegando no nosso dia do nosso encontro de mulheres intercessoras. E eu quero convidar você que ainda não fez a sua inscrição. Você que está vendo comigo no ao vivo, você que vai entrar pelo canal do YouTube. Faça a sua inscrição para estar com a gente. Vai ter uma palavra de Deus para ser liberada para nós. Todas as palavras, né, que Deus prepara naquele dia, alguma semente, algo de Deus, ela é plantada em nós. Porque a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Então, se eu estou naquele ambiente, naquele dia, naquele momento, alguma coisa eu vou receber que vai fazer sentido para mim. Talvez eu vou viver uma situação que eu vou lembrar dessa palavra, vou lembrar desse encontro que eu tive e ali Deus falou comigo. E eu tenho muita coisa para conversar com vocês e vai ser no presencial. Muito bom. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Nós vamos fechar hoje, né, o livro de Jeremias. Gente, tá incrível, né? Muita palavra profética, palavra poderosa de Deus pra gente. Não deixe de ter esse contato com as escrituras, porque por isso que a gente fez esse devocional, que é uma forma da gente estar sempre em contato, né, com a palavra, porque é ela que é viva e eficaz. É ela que penetra na nossa vida, na nossa alma. Então esse devocional, 2 vezes na semana, é pra gente poder ter contato uma com a outra aqui, tá? E a gente poder ter contato com a palavra, de alguma forma. Lumara, Deus abençoe também, bom dia. Jaque, Deus abençoe o nosso dia, amém, amém, glória a Deus. Então, deixa eu fazer uma oração com vocês, pra gente começar o nosso dia, trazendo essa palavra poderosa que está sendo liberada hoje. Espírito Santo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse contato, por mais essa rica oportunidade de falar da palavra, de entender, de ser orientada por ela. E eu já te agradeço por isso. Te também apresento as nossas irmãs que estão aqui comigo no ao vivo, aquelas que vão entrar ainda, aquelas que vão ver pelo canal do YouTube. Também, Senhor, abençoa, Pai, da mesma forma. Senhor, que essa palavra encontre, Senhor, morada, no nome de Jesus, Pai. Porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. E ela, Senhor, faz a divisão na alma, Senhor. Que ninguém pode fazer, só a Tua palavra. Por isso, Senhor, fala conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Então, estamos aqui. Jeremias, nós chegamos agora no final. Desde o capítulo 29. Deus ensina o seu povo a viver com propósito. Então a gente parou no 29, né? E agora nós estamos caminhando aí para fazer o fechamento do livro de Jeremias. Deus ensina o seu povo a viver com propósito, mesmo em meio ao cativeiro. Mesmo em meio ao cativeiro. E a gente vê que, gente, é muito parecido com o que a gente hoje vive na nossa realidade, né? E a gente viu nessa última palavra, né, do capítulo 29, Jeremias escreveu uma carta, né, aos exilados da Babilônia, dizendo: edificai casas, plantai jardim, porque os 70 anos
passarão. Mas enquanto você está aqui, você vai florescer aqui. É aqui que Deus vai fazer a obra na tua vida. Então a mensagem era clara. Ainda que o cenário não mude, Deus continua tendo planos. Deus continua tendo planos. Ele não desistiu do seu povo, apenas estava conduzindo um processo. E ali no meio da dor, o Senhor os convida a florescer. É aí mesmo que você está vivendo? É aí que você vai florescer. A construir, a esperar, a confiar, porque os pensamentos deles são de paz e não de mal. Então a gente precisa entender isso aí, tá? Os pensamentos de Deus são de paz. Então, foi muito profunda essa palavra e eu te convido você a entrar lá para ver, tá bom? Nos capítulos seguintes, aí deixa eu mostrar aqui para você, nos capítulos seguintes, também foi, até a gente chegar ao 42, eu também fiz aqui um panorama, para ter uma noção. Nos capítulos seguintes, Deus agora, ele, 30, 33, né, o tom da mensagem muda. Deus começa a falar de restauração. Ele promete trazer de volta o que foi levado. Então vai chegar um momento da nossa vida que Deus vai começar a mostrar a você a restauração chegando. Deus vai trazer de volta o que foi levado. Se é um filho que você está esperando em Deus, para ele voltar, ele vai voltar. Se é o marido, ele vai voltar. Se Deus prometeu, né, trazer de volta o que foi levado, restaurar Jerusalém, renovar a aliança, curar as feridas do povo. E neste contexto ele diz, clama a mim, né? Dentro do capítulo entre 30 e 33, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mesmo depois do juízo, o Senhor mostra que ainda há esperança. Clama. Ele é o Deus que disciplina, mas também o Deus que cura e reconstrói. Então a gente precisa guardar isso aqui. Mas à medida que avançamos pelo capítulo, à medida que avançamos, a gente vai vendo que o 34 até o 38, vemos a dureza do coração humano. O povo promete obedecer, faz aliança, né? Depois que está ali na prova, não, vou obedecer, faz aliança com Deus, né? Mas volta atrás. Jeremias, fiel à sua missão, continua pregando mesmo quando é rejeitado. Porque é assim. A gente já tem falado aqui sobre a voz profética, o quanto que ela é rejeitada por trazer uma palavra de confronto, né? Mas ele ficava ali rejeitado, calado e foi lançado num calabouço ainda. A cidade está cercada, o profeta é preso por dizer a verdade. Ele nos ensina que a fidelidade a Deus muitas vezes custa caro, mas é sempre recompensada. Se é Deus que está mandando você falar, se é Deus que te levantou como uma voz nessa sua casa, na sua família, no seu negócio, Deus vai recompensar. Fique em paz que você vai ver que meio a tudo isso o Senhor é contigo. Por fim, a gente chega aqui, então chegamos no capítulo 39, quando a profecia se cumpre, Jerusalém é destruída, o rei é levado cativo, o povo é espalhado, mas Deus poupa Jeremias. No meio da ruína, gente, há preservação para quem permanece firme. Guarda isso no seu coração. No meio da ruína, está tudo ruinando. A Bíblia, ela é fiel para aqueles que permanecem firmes no Senhor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Tenha essa paz no teu coração. Se você anda na verdade, anda no Senhor, vai ter preservação em meio à ruína. Para aqueles que permanecem firmes. Deus honra aqueles que não negociam a obediência. Deus honra isso. Então, por fim, no capítulo 42, resta apenas o quê? Um pequeno grupo agora em Judá. Eles pedem que Jeremias busque a direção a Deus. Aí sobrou um pouquinho de gente falando, Jeremias, pede agora a Deus para nós, prometendo obedecer. Agora nós vamos obedecer.
Mas quando a resposta vem, eles desobedecem novamente. Entende isso? Eles desobedecem. Ah, meu Deus, isso é muito parecido com muitos de nós, né? Quando a gente está numa prova, nas ruínas, a gente busca o Senhor, a gente clama o Senhor, a gente tem o Senhor, tem misericórdia. E aí, quando tudo vem, Deus abençoa, a gente não persevera. Não persevera. É muito difícil, né? Deus honra aqueles que não negociam a obediência, tá? Aí eles prometem obedecer, levando o profeta a clamar a Deus, né? Mas quando a resposta vem, eles desobedecem. Porque ele fala aqui assim, ó, não desçais, o Senhor disse, não desçais ao Egito. Fica aí onde eu botei vocês, não foge. Deus está falando com você, não foge. Fica aí onde eu te coloquei. Mas eles fogem mesmo assim, levando o profeta à força. E aqui está a lição final desse capítulo. O maior cativeiro, e a gente vai falar sobre isso agora, não é geográfico. Ah, eu estou num lugar em que eu estou no cativeiro. Não, o maior cativeiro é espiritual. Porque a gente não entendeu sobre obedecer. O coração endurecido é o verdadeiro Egito. Mesmo depois do juízo, há quem ainda não aprenda a confiar na voz de Deus. Sabe, gente? Vocês vão ver isso. Há quem ainda não aprendeu a confiar na voz de Deus. Então o livro de Jeremias, ele termina com essa verdade. Deus é fiel à sua palavra, ele cumpre o que diz, tanto em juízo quanto em misericórdia. Então vamos falar aqui. O tema que a gente colocou, né? Eu fiz um panorama dos outros capítulos e vou finalizar aqui, que é o último capítulo de Jeremias. Então, o coração endurecido é o verdadeiro cativeiro. Essa é uma palavra desse capítulo 42. Após a destruição de Jerusalém, né, o cativeiro babilônico, um pequeno grupo de judeus ficou ali. Foi deixado em Judá, sob o governo de Gedalias, nomeado por Nabucodonosor. Fica aí, cuida desse pessoal. Era uma oportunidade de recomeço, mesmo entre ruínas, né? Uma chance de permanecer na terra e viver em paz, obedecer à direção de Deus. Porém, logo esse pequeno grupo revela o mesmo padrão que levou à queda da nação: medo, desconfiança e desobediência. É como se fosse uma repetição, né, de iniquidade. Eles pedem a Jeremias que ore ao Senhor por eles, prometendo seguir tudo o que Deus disser. Não, agora nós vamos obedecer. Mas quando Deus responde, ordenando, falando assim, ó, não desça ao Egito, fica aí nas ruínas mesmo, que eu vou abençoar vocês aí. O povo rejeita a palavra e foge, levando também o profeta com eles. Muitas vezes nós estamos, né, num tempo de cativeiro difícil, mas o nosso coração, ele não se rende a obedecer, porque a gente quer fugir para algo mais confortável. E às vezes Deus está falando assim, não, ainda não é tempo, fica aí. Eu vou florescer, vou abençoar você aí. Aí, esse episódio, ele mostra que o problema do povo não era o cativeiro físico, mas o cativeiro de coração, do coração, sabe? Isso retrata que um povo que quer ouvir Deus, mas não obedecer. Fala com Deus para mim, ora aqui por mim. Vai buscar Deus no monte, vai buscar Deus nas vigílias, vai buscar Deus em tantos lugares. Mas quando recebe uma palavra de confronto, fala, não é bem assim, né? Então essa atitude é comum ainda hoje. Pessoas que pedem direção, mas não suportam quando Deus disse, fique, espera, não vá.
Deus falando comigo e com você, ó, é para ficar agora. Não vá, espere. Eu vou abençoar você na terra da tua aflição. É ali, é aí. Aí a gente fica, Senhor. Então a desobediência deles foi movida por medo. Medo da vingança, dos babilônios, né? Medo da fome, medo do futuro. O medo, ele é uma arma, né, do inimigo. Se Deus deu uma palavra, gente, você tem confiança naquilo ali, você tem certeza que foi o Senhor que falou com você. Não olha para o caos, não. Olha para o Deus que é maior que aquilo ali. Senhor, eu não sei de onde virá essa provisão, de onde vai acontecer, mas eu vou permanecer aqui. Se o Senhor falou, eu vou crer. Vai fazendo, vai cultivando, vai fazendo cursos, vai fazendo seminários, vai para os encontros, vai vivendo o tempo de Deus, se prepare emocionalmente, cura suas feridas e Deus vai começar a mostrar os caminhos. Mas o medo governa. Mas o medo, quando ele governa, substitui a fé e nos faz buscar segurança onde Deus nunca mandou estar. No caso de Judá, o Egito, né, representava a velha confiança humana. É aquela velha confiança que você tem, a tentativa de controlar o destino, sem depender da promessa de Deus. É isso que simboliza o Egito. Vou repetir. Mas o medo, quando governa, substitui a fé e nos faz buscar segurança onde Deus nunca mandou estar. No caso de Judá, o Egito representava velha confiança humana, tentativa de controlar o destino sem depender da promessa divina. Então, fica aí a dica, né? Fica aí a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Então, o que a gente pode aprender de prático, né, com essa palavra? Há pessoas que saem da prisão, mas não se libertam do padrão interior de rebeldia. Então, há pessoas que saem da prisão, mas ela precisa se libertar dos padrões interiores que ela tinha, de comportamento. Quando o medo fala mais alto que a fé, perdemos o propósito da obediência. Deus sempre usou essa palavra, né? Lembra de Josué, quando ia assumir no lugar de Moisés? Deus falou assim, não tenha medo. Hoje eu vou te dar essa terra. Não temais. Não temais. Por quê? Porque é muito comum nós, seres humanos, termos medo. E o medo paralisa tudo, gente, tudo. Então vai com medo mesmo e obedeça ao propósito de Deus. Deus pode permitir um remanescente, mas nem todo remanescente é obediente. Nem todo remanescente é obediente. A restauração começa quando o coração se rende. Aí tem restauração. Não quando o cenário melhora. Não vou esperar o cenário melhorar e aí eu vou me render a Deus. Não. A restauração começa quando o coração é rendido, independente do cenário. Senhor, eis-me aqui. Me ajuda, Espírito Santo, mas eu estou aqui. Vou obedecer esse tempo que o Senhor está falando comigo. Mesmo depois de tanto juízo, o povo continua repetindo os erros de gerações anteriores, mostrando que a mudança verdadeira é espiritual, não circunstancial. Então, uma das coisas que a gente trabalha nos nossos seminários presenciais de herança espiritual é quebrar os padrões, é reconhecer eles, né? A gente reconhece ali na palestra os padrões repetitivos das nossas famílias, seja na área espiritual, seja na área da imoralidade, na área da idolatria. Então a gente identifica os padrões e a gente vai começar a romper com eles. Por quê? Porque o problema não é geográfico, é o coração. As gerações mostrando que a mudança verdadeira ela precisa ser espiritual e não circunstancial. Ó, tá aqui dentro de nós. O coração endurecido
é o verdadeiro cativeiro. Deus havia dado uma nova chance a Judá. Viver na terra e prosperar. Vive nessa terra e prospera. Mas eles escolheram fugir para o Egito, o lugar do passado, o símbolo da escravidão. E aí a gente tem que pensar em muitas coisas que nos envolvem, né? Seja na área espiritual, seja na área profissional. Deus está falando conosco. Muitas vezes o problema não é geográfico, é espiritual. Aonde você for, o problema vai estar lá. Assim também acontece conosco quando voltamos a padrões antigos de controle, medo e desobediência. Quando Deus fala, obedecer é mais importante do que entender. Obedecer. A direção divina nem sempre parece lógica, né? É uma coisa assim, ilógica, mas sempre é segura, porque Ele sabe melhor do que a gente, né? Ficar onde Deus mandou é o verdadeiro refúgio, mesmo que o ambiente pareça hostil. Aí você tem que fazer uma análise, né? Se é Deus que está falando com você, se você tem essa convicção no coração, né? Quais são as motivações. Mas se Deus falou, fica aqui porque vai haver um refúgio aqui, um refrigério aqui, pronto, vai ter. A rebeldia disfarçada de prudência ainda é rebeldia, tá? Não, vou embora porque é prudente, mas lá no fundo você sabe que Deus falou para você ficar. Então é ainda rebeldia disfarçada de prudência. Então examine seu coração, examine a sua mente, examine o que Deus está falando aqui. A mensagem de Jeremias ecoa: não desça para o Egito, não volte ao que Deus já libertou você. Deus já libertou você de lá, não volte para esse lugar. O Egito pode parecer seguro, mas é lá que o propósito morre. Amém? É lá que o propósito morre. Começa quando o coração se rende. É isso aí, Ivone. É isso aí. Um quebrantado coração, né? Move o coração de Deus. Então, quando a gente está rendido, que a gente começa a viver as promessas de Deus. Não espere apenas, às vezes vai ter situação, mas na maioria das vezes o cenário está hostil. Tá difícil. Mas Deus já falou com você, tá? Mesmo após juízo, Deus continua falando, chamando, advertindo, mês após o juízo, tá? Mas é o coração obediente que transforma ruína em recomeço. O que fogem da direção de Deus perdem a promessa. Mas os que permanecem, ainda que poucos, experimentam o cumprimento da palavra. Gente. É muito bom servir ao Senhor. Eu sei que talvez você esteja passando por um cenário muito difícil. Thalita, talvez você não tenha noção. Consulte ao Senhor. Se é tempo de você sair, se é tempo de você ainda permanecer, né? Busque ajuda profissional. Então, o que é florescer no meio de uma situação hostil, no meio do deserto? Não é você ficar parada. Não é você ficar esperando assim, não, Deus vai mandar. É você estar numa espera ativa. Entendeu? Enquanto eu estava nas minhas esperas de Deus, eu sempre me movimentei. Fui fazer um seminário, fui para os encontros, né? Fui fazer uma faculdade. E aí, nesse movimento da sua espera, do teu deserto, das coisas, Deus vai mostrando você. Vai mudando o cenário, entendeu? Vai para os cultos, vai para os seus trabalhos que tem que ser feito. Busca entendimento sobre o que você está passando. Se está dentro de uma relação tóxica, busca conhecimento. Como que eu lido com uma pessoa tóxica?
porque o meu cenário aqui tá hostil. Mas Deus falou para mim não sair agora. Então, como que você lida com esse cenário hostil? Vai buscar conhecimento. Entendeu? Então, é isso que é florescer. É isso que entender, que é obedecer. Porque aí, nessa tua atividade de busca, de procura, você vai encontrar a saída. Aí Deus vai falar assim, bom, agora você está pronta, preparada para me tirar você daí. Porque você está com o coração rendido, você está com o coração quebrantado, você está com entendimento. Você agora é uma pessoa que mudou o seu modo de viver, você não está repetindo os padrões antigos. Tá tudo aqui dentro do que eu falei para vocês. Então a espera, ela é assim. Entendeu? E aí eu quero te fazer um convite. Nós estamos terminando aqui a nossa palavra de hoje. Vou fazer uma oração. Vai estar conosco no nosso encontro de mulheres intercessoras. Lá vai ter uma palavra. A irmã Priscila vai estar trazendo uma palavra dentro do tema. Vai ter uma palavra de reflexão pela nossa irmã Juliana. E eu também vou estar falando com vocês. Vou estar falando sobre metas. Vou estar orando com vocês sobre as suas metas para o próximo ano. Eu aprendi algo na neurociência sobre alguns passos, né, para você tomar, para você tirar as suas metas do papel, você aprender a como executá-las. E eu vou explicar isso para vocês lá no nosso encontro de mulheres intercessoras. Então, ó, bora, vamos participar. É um tempo de conexão. Esses encontros presenciais, eles são conexões que talvez você esteja num lugar hostil, né, seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, seja na sua família. E lá você vai ter uma direção, alguma palavra vai ser liberada para você poder guardar como ferramenta, como mais algo que Deus está trabalhando em você. Então é muito bom esses encontros. Se você pode ir, faça. Vai lá. Amém, Juliana. Deus te abençoe. Isso aí, Ivone. Restauração começa quando o coração se rende. É sobre isso. Tá bom? Depois você volta. Você que chegou depois, assiste. Deus, ele é bom e fiel. Essa palavra de Jeremias, ó, fala pra gente no dia de hoje. Você tem noção? Quantos anos isso foi escrito? Quantos anos o profeta Jeremias foi usado? E a gente está aqui, se alimentando dessa palavra e Deus falando conosco também. Amém? Vocês entenderam? Então, que Deus abençoe. E a minha oração hoje é que Deus nos ensina, né? Ensina-nos a obedecer quando não entendemos. Livra-nos do medo que nos faz fugir da tua vontade e do Egito que tenta nos seduzir. Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos um coração sensível, que confia na tua voz, que permanece firme onde o Senhor nos plantou. Queremos ser um povo, Senhor, que fica, que ouve, que obedece, para viver as tuas promessas em plenitude. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego agora cada uma que está passando, Senhor, por um deserto, por um desafio na vida. Fale com ela, Espírito Santo. Mostra a ela, Senhor, o tempo de ficar, o tempo de sair. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro que o Senhor possa florescer essas mulheres, Senhor, nesse tempo. Que elas possam crescer espiritualmente, emocionalmente. Que elas possam se desenvolver, que elas possam fazer tudo diferente do que, Senhor, a história dela, Senhor, vem desenhando. Que ela possa ser, Senhor, um marco, um diferencial no meio das suas famílias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe nossa irmã Vânia, Rayana. Deus abençoe, querida. Amém, Marli. Que bom que essa palavra falou para você. Que ela continue, eu tenho certeza que ela vai continuar falando. É para isso que eu estou aqui, para trazer uma palavra de reflexão, né? E essa palavra primeiro fala para mim, gente. Toda vez que eu trago para vocês aqui, eu falo, meu Deus,
Eu precisava dessa palavra, o Senhor sabe. Aí eu transmito elas para você. Então, esse é o meu propósito aqui. E olha, lá no nosso curso, lá no nosso encontro de mulheres intercessoras, eu tenho uma palavra lá. Nós já vamos falar sobre... Eu quero que você pense aí algumas metas, 3 metas pelo menos, né? 3 metas que você quer viver para o ano de 2026. E eu quero falar sobre metas com vocês, vai ser a minha palavra lá, né? E eu quero trazer 3 passos para você tirar essas metas do papel, pela neurociência. Eu aprendi isso numa aula e eu quero compartilhar isso com vocês, tá? Como você vai tirar, né? E cumprir essas metas aí a partir da neurociência. Porque escrever a meta, a gente escreve, né? Sempre. Mas como que a gente faz para tirá-la do papel? Então eu quero compartilhar isso com vocês lá no nosso encontro, tá bom? Vai ser incrível. Chama mais uma pessoa para estar com a gente lá. Já tá perto, hein, gente? Hoje é dia 13, ó. Falta aí um pouco mais de 10 dias. Menos de 10 dias. Então eu preciso de você lá. Vamos lá? Vai ser dia 22. Hoje é dia 13. Pertinho, pertinho, pertinho. Deus abençoe, Vânia, Deus abençoe todas vocês. Gente, um grande abraço. Ó, nós temos oração todos os dias de 17 horas, tá? Continua a nossa oração. 17h50. Esse é um propósito que Deus botou no Ministério de Intercessão. Orar sem cessar. Então ali é o momento de você trazer uma oração, fazer o seu pedido e as mulheres vão estar orando ali. Parece ser algo assim repetitivo, parece ser algo assim, é mais uma oração? Não. Creia, o mundo espiritual é real. Todo movimento que você faz, toda parada que você dá, toda conexão que você faz com o mundo espiritual, você está fazendo um elo, você está fazendo uma conexão, tá? Deus quer dar livramento. Então eu criei, pelo Espírito Santo, esse tempo que Ele colocou no meu coração. Tem dias que a gente está muito avivada? Tem. Tem dias que a gente não está, mas a gente vai assim mesmo. Isso faz com que você tenha essa conexão diária. Então todos os dias, 17h50, estamos ali orando no nosso grupo de WhatsApp, tá? Vai lá, deixa a tua palavra, deixa a tua oração. Ora por alguém que está ali pedindo oração. E Deus vai te usar como intercessora, tá? Todos os dias. E temos o nosso culto. O culto com as intercessoras que acontece às sexta-feiras, às 20 horas. O dia que você não puder, que você não estiver na sua igreja, vem estar conosco, tá? Nesse culto. Sempre tem uma intercessora trazendo uma palavra. Essa sexta-feira vai ser a Juliana que vai estar trazendo uma palavra. Na outra sexta tem outra. E a gente vai fazendo nossos cultos voltado, né, para oração, para intercessão. Vai ser muito legal. Rayane, como participo? Você chama aqui na minha bio. Se você tocar na minha bio, tem lá como participar do 3º encontro de mulheres intercessoras. Lá tem todas as informações, a Juliana vai passar para você, tá? Vai ser no sábado, dia 22, às 16 horas, aqui em Campo Grande. Vai ser num salão. Lá passa toda a informação para você poder estar lá com a gente. É maravilhoso, tá bom? São mulheres que estão ali, que estão aqui acompanhando a gente, que oram, que gostam de orar, que gostam de interceder. E ali a gente faz esse encontro para poder a gente se ver e orar juntos, tá bom? Mas isso aí. Então, ó, um grande abraço. 17h50 nós estamos juntos. Deus abençoe.